Queridos irmãos, neste Evangelho nós vemos esta cena maravilhosa, um milagre extraordinário da cura de um cego de nascença. Mas talvez seja menos extraordinário a cura do cego de nascença do que aquela cegueira que estava no coração dos fariseus e desses homens que estavam diante do fato ocorrido. Em vários momentos nos evangelhos a gente ouve falar desse grupo, fariseus. Quem eram os fariseus? Dentro do judaísmo existiam certos grupos que eram responsáveis por ensinar a lei de Deus, dar ao povo a legítima interpretação da lei que Deus havia entregue a Moisés, para que eles vivessem, se conformassem a ela e abraçassem a vontade de Deus. São chamados mestres da lei, doutores do povo, fariseus, saduceus e outros grupos que existiam. Os fariseus eram um grupo responsável por ensinar a lei de Moisés. E é impressionante como desde o princípio da vida pública de Jesus, este grupo de modo particular tem uma profunda dificuldade com Jesus. E por que disso? Porque Jesus, no meio desse povo, teve a ousadia de começar a se apresentar como um mestre, como alguém que vem para ensinar a vontade de Deus, em detrimento dos ensinamentos dos fariseus e desses outros grupos. Como alguém que vem para transmitir e levar a lei à sua perfeição, dando a ela a sua interpretação correta, em detrimento daquelas interpretações que esses grupos davam. E é evidente que isso gerou muita insatisfação no meio dessas pessoas. Afinal das contas, os fariseus eram aqueles que estavam assentados na cátedra de Moisés. Eles eram os mestres, eles eram os doutores, eles eram os homens cultos na lei. E de repente, aparece um Zé Ninguém, que ninguém sabe de onde vem, não é este o carpinteiro, filho de José e de Maria? De onde vem essa autoridade para ensinar a lei de Deus? Quem ele acha que é para ensinar o que nós devemos viver e fazer? A primeira atitude dos fariseus diante dos ensinamentos de Jesus é uma atitude de quem quer deslegitimizar o que Jesus está falando. Esse homem não tem autoridade, ele não sabe do que está falando, ele está ensinando coisas erradas, ele fala maluquices. Nós é que damos a correta interpretação e leitura da lei. O grande problema é que Jesus, além de ensinar, ele começou também a fazer obras extraordinárias, obras portentosas, obras evidentes, milagrosas, diante dos olhos de todos. A finalidade dos milagres de Jesus é exatamente confirmar e dar autoridade àquilo que ele estava falando. Ele vai dizer no momento do Evangelho: se vocês não acreditam na minha palavra, acreditem pelo menos nas obras que vocês estão vendo. Que obras são essas? Na liturgia da quinta-feira passada, Jesus expulsou o demônio de um homem que era mudo, na frente de todo mundo, um homem que não falava, e de repente, diante de todos, o homem começa a falar. Os fariseus estavam lá, veem isso, todo mundo viu, e não tem como negar o que se viu. Depois que a gente vê, não tem como desver, né? Eles viram que um homem mudo, possuído pelo demônio, foi liberto. E já que não dava para deslegitimizar aquilo que Jesus fez, tinha de se arrumar um argumento. Esse homem expulsa o demônio com o poder do demônio.
Este homem age em nome de Satanás, de Belzebu. Não é muito difícil desmascarar os fariseus, e o próprio Jesus faz isso, quando diz: mas se o demônio está dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá subsistir? Se até o diabo está expulsando o diabo, então ele não serve para nada. Agora, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. No evangelho de hoje, Jesus cura diante de todos o cego de nascença, que era um mendigo, que todo mundo sabia que não enxergava. Não tem como negar aquilo que eles estão vendo. Então eles têm que arrumar uma desculpa. Esse homem não vem de Deus. Ele curou em dia de sábado. A lei de Deus proíbe fazer essas coisas em sábado. Começa a murmuração entre o povo. Mas como uma pessoa que é um pecador, que desobedece à lei, vai realizar milagres e prodígios assim? Deus não ouve pecadores assim, Deus ouve os piedosos e justos. Mas não querem aceitar que Jesus tem autoridade. A coisa vai se radicalizando tanto ao longo do tempo. No domingo que vem nós ouviremos a ressurreição de Lázaro. Lázaro já tinha morrido há 3 dias. Jesus manda aquele homem sair do túmulo. Todo mundo achava que ele estaria fedendo, apodrecendo. Lázaro ressuscita diante dos olhos de todos. E qual é a atitude dos fariseus? Nós temos que matar Lázaro, porque Jesus não pode ser acreditado. As pessoas não podem acolher a palavra dele. E diante de tantas provas, muitos irão acolher. Meus irmãos, vejam como existe um mistério da iniquidade. Existe um orgulho satânico de homens que não querem acolher a verdade evidente, manifesta diante dos olhos deles. A cura do cego de nascença é extraordinária. Mas é absurda a cegueira espiritual desses homens. Eles estão vendo, mas o seu orgulho os impede de acolher a pessoa de Jesus. Porque é claro, meus irmãos, se Jesus tem autoridade para ensinar, se Jesus é realmente quem ele diz que é, então nós precisamos nos submeter a ele. Nós precisamos acolher a sua palavra na nossa vida. E é isso que esses homens não estão dispostos a fazer. Eles podem ver tudo. Eles podem ter os milagres diante dos seus olhos, mas não querem se submeter à autoridade de Jesus. Eles não podem admitir que Jesus seja o Messias, porque se Jesus for o Messias, eles têm que sair do seu trono de mestres e de doutores e se submeter a ele, aceitar o evangelho dele. Sabe por que tantas pessoas não acolhem o evangelho de Cristo na própria vida? Porque não querem, porque tem um coração fechado, orgulhoso e cego, de uma cegueira que é incurável, de uma cegueira que é satânica, daquela cegueira que nos faz negar até a verdade diante dos nossos olhos, daquele orgulho maldito que nos impede de nos submeter a Deus. Por que ainda hoje tantas pessoas não acolhem o evangelho na própria vida, mesmo tendo Deus operado de forma tão maravilhosa e extraordinária na vida de tantos de nós? Por que tantos de nós ainda continuamos nos revoltando contra Jesus, não querendo acolher a sua palavra, não deixando com que a sua luz nos ilumine? Porque se nós acolhermos Jesus, nós teremos que nos submeter a ele. Nós teremos que saber que a nossa vida precisa ser moldada por ele.
que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Mestre, que Ele é o Salvador, e que eu preciso humildemente ter a atitude deste homem que foi curado. Quando Jesus se dirige a ele já depois da cura, Jesus o questiona: meu filho, você reconhece quem é o Filho do Homem? Ele diz: Senhor, me diga onde ele está, para que eu vá adorá-lo. E Jesus fala: é este que você está vendo. Para que Jesus curou esse homem? Para uma única coisa: para que ele pudesse vê-lo, e vendo Jesus, pudesse acolhê-lo na sua vida, como de fato ele fez, se prostrando em adoração diante de Jesus. Você que não é cego, recebeu os seus olhos para uma única coisa: para ver Jesus, para que Ele se manifeste na sua vida. E ainda que você seja cego, a luz que precisa iluminar os seus olhos é a luz de ver Jesus, de reconhecer quem Ele é, de se dobrar diante dEle. A cegueira da carne não é nada diante daquela cegueira espiritual que nos impede de reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida. A cegueira da carne não é nada diante da rebeldia maldita de pessoas insubmissas, orgulhosas, prepotentes, que não querem aceitar a Jesus na sua vida, que não querem se dobrar a Ele, que são orgulhosos, que querem, como os fariseus, ser senhores de si mesmos, donos do próprio nariz, na sua prepotência arrogante de quem não é humilde, de quem não quer submeter. Se existe uma cura que nós precisamos pedir a Jesus, é a graça de nos deixar iluminar por Ele, de deixar que a luz de Cristo ilumine não apenas os nossos olhos, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, ilumine a nossa vida. E uma vez que nós reconhecemos quem é Jesus, que nós possamos nos dobrar diante dEle e nos submeter a Ele, com humildade, com pequenez. Mesmo quando Ele pede que nós saiamos do trono da divindade que tantas vezes nós gostamos de nos assentar, e que nós nos dobremos diante dEle. Só será verdadeiramente iluminado por Cristo quem se sujeitar a Ele. A sujeição a Jesus não é uma sujeição de um escravo. A sujeição a Jesus é a sujeição de quem verdadeiramente pode experimentar a liberdade. A liberdade de quem é humilde, a liberdade de quem acolhe a graça de Deus, a liberdade de quem deixa o seu coração se quebrantar pela graça e pelo poder de Deus na sua vida. Talvez Deus já tenha feito muita coisa na sua vida, muitas coisas extraordinárias. Se você ainda não teve a atitude desse cego de nascença, de se dobrar diante da autoridade de Jesus, peça essa graça no dia de hoje. Na comunhão que nós vamos fazer daqui a pouco, peça a Jesus a graça de tirar a dureza dos nossos corações, de arrancar de nós o nosso orgulho satânico, o nosso fechamento, a nossa incapacidade de nos deixar iluminar pela sua palavra, pelo seu santo evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.